Olá, estudantes do nono ano, como vocês estão? Hoje nós vamos ter a nossa quarta aula de PPT e vamos estudar sobre o gênero entrevista. No material de vocês tem uma proposta para elaborar uma entrevista oral e escrita e hoje nós vamos aprofundar mais sobre esse gênero textual e vamos ler uma entrevista para que vocês fiquem mais por dentro desse assunto e ajude na sua pesquisa e na sua produção de texto. Vamos lá? A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa. Ela é veiculada nos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outras. Trata-se de um texto marcado pela oralidade e que é produzido pela interação de duas pessoas, ou seja, o entrevistador, que é o responsável por elaborar e fazer as perguntas, e o entrevistado ou entrevistados, quem responde às perguntas. A entrevista, ela possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento. Por quê? Porque ela vai fazer a formação de opinião e o posicionamento crítico da sociedade, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema, em que o discurso direto é a principal característica. Mas vamos ver as características da entrevista? A entrevista, ela é um texto informativo e opinativo. Ela tem a presença do entrevistador e do entrevistado, uma linguagem dialógica e oral e tem a marca do discurso direto e da subjetividade. Também pode mesclar a linguagem formal e informal. Existem duas características principais na entrevista. Vamos ver qual é? Primeiro é a oralidade. São textos produzidos pelo diálogo entre duas pessoas. O entrevistador, ele é o responsável por fazer as perguntas e o entrevistado é aquele quem responde. Então, há essa interação entre entrevistador e entrevistado. O discurso direto é a reprodução fidedigna da fala do entrevistado. As falas são transcritas de forma a apresentar as emoções e a expressão de quem responde. Alguns sinais de pontuação podem ser utilizados nesse discurso direto. A exclamação, as aspas, as reticências podem ser inseridos para marcar a oralidade e a ação dos participantes. Então, vocês viram que essas são as duas características básicas da entrevista, a questão da oralidade e a reprodução fidedigna do discurso direto. Fiquem atentos a isso, para vocês irem pensando em como vão fazer esse levantamento de perguntas para a sua entrevista. Agora, nós vamos ler uma entrevista para vocês terem como base para a elaboração da sua produção textual. Vamos ver essa entrevista? É uma entrevista com uma profissional de marketing digital. É muito interessante o que ela fala a respeito. Prestem atenção em como o entrevistador elabora as perguntas e na resposta que ela dá. E isso vai ajudar você a pensar em seu texto. Vamos ler? Entrevista com profissional de marketing digital. Tatiane Ribeiro, uma das primeiras marqueteiras a implantar o inbound marketing no Brasil, contou um pouco para a gente sobre como é trabalhar nessa área e como é importante nos adequar às consoantes evoluções do mundo digital. Fundadora da agência iPub, é apaixonada por marketing digital. Na entrevista, ela conta como o mercado vê os novos profissionais da área digital e quais conhecimentos fazem um candidato se destacar. O que faz um profissional em marketing digital? O profissional de marketing digital é aquele que foca em ações direcionadas ao resultado, busca entre os diversos canais disponíveis conhecer melhor seu público-alvo e direcionar campanhas personalizadas de acordo com o estágio do usuário.
Para conseguir bons resultados, esse profissional precisa se adequar às tendências e também à evolução constante do mundo online. Precisa ainda ter grande conhecimento de motores de busca, conteúdo, análise de métricas e mídias sociais. O que te levou a escolher essa profissão? Para mim, os motivos são simples. Eu sou movida a resultados e a vontade de aprender mais e mais se encaixa perfeitamente no perfil do marketing digital. Nesse universo, o que hoje funciona, amanhã se torna obsoleto. Qual a tarefa mais difícil em sua profissão e a mais prazerosa? A tarefa mais difícil, sem dúvida, é fazer com que o cliente entenda o valor do nosso trabalho. Já a mais prazerosa é quando analiso as métricas e vejo os bons resultados obtidos. Qual conselho você daria para quem planeja seguir essa carreira? Estude muito e mantenha a mente aberta. Você precisa sempre se manter atualizado com um mundo que evolui tão rápido. Não acredite em tudo que se lê na internet e tenha a coragem de ser um cientista para poder testar e não ter medo de errar. O que você considera importante em um profissional desta área? A vontade de aprender e se adequar, desejo de trabalhar com foco em resultados e que não desista com os testes que dão errado. E aí, vocês perceberam a característica do gênero entrevista? Nós lemos uma entrevista com uma especialista em marketing digital e vocês observem como as perguntas foram direcionadas, como o entrevistador elaborou perguntas para saber sobre a carreira dela, o que motivou, o que se destaca nessa carreira. Então, vocês vão pensar em perguntas desse tipo, porque a proposta que tem lá no material de vocês é que vocês escolham um profissional de qualquer área, pode ser um familiar, um amigo, um conhecido de vocês, e que vocês tendem a fazer perguntas para poder conhecer a profissão dessa pessoa. Então, essa entrevista que nós acabamos de ler, ela nos dá esse direcionamento de como elaborar essas perguntas. Vamos ver nessa imagem como fazer um planejamento da produção textual? Olha só, primeiro, escolha um familiar ou amigo que exerça uma profissão. Segundo, produza a introdução da entrevista contendo o tema e informações sobre o entrevistado. Terceiro, faça um roteiro e elabore as perguntas. Quarto, digite as perguntas e envie para o seu entrevistado responder online por e-mail, WhatsApp ou formulários no Google. Quinto, caso você não tenha o recurso tecnológico, escolha alguém da família e faça a entrevista no caderno. Sexto, após toda a revisão das perguntas e respostas, socialize a sua produção textual com seu professor e colegas. Veja aí na imagem, vocês podem socializar essa produção textual por meio das redes sociais, depois que vocês utilizarem o formulário Google para fazer as perguntas, ou como disse anteriormente, quem não tem acesso aos recursos tecnológicos pode utilizar o caderno para fazer as perguntas, para anotar os roteiros e depois vocês façam a produção por escrito, tira foto ou faça vídeo e envia ao seu professor. Ok? Ficou mais fácil com esse roteiro? Não se esqueçam de, antes de fazer as perguntas, fazer a apresentação do seu entrevistado. Na entrevista que nós lemos, vocês viram que teve a apresentação da Tatiane, o nome dela, o que ela exerce na empresa. Aí vocês façam da mesma forma sobre o profissional que vocês escolherem. O primeiro parágrafo, ele é essa apresentação do entrevistado, o tema que vocês vão abordar e depois vocês iniciam as perguntas, ok? Então vamos ver o que nós aprendemos hoje. Lembram que sempre eu estou orientando vocês
a fazerem um mapa mental, a anotar no caderno tudo o que vocês assistem nessas teleaulas. Isso é muito importante para que vocês não esqueçam o que foi estudado e que isso ajude na questão da produção de vocês. Vamos ver aqui no quadro? Hoje nós estudamos sobre o gênero entrevista. Vocês viram que é um texto informativo. Esse texto informativo, como a entrevista, as notícias e as reportagens, são do campo jornalístico midiático. Por quê? Porque elas são normalmente veiculadas pelos meios de comunicação, jornais, revistas, sejam elas impressas ou digitais, né? Ou a gente pode ler nos sites na internet. Ela pode ser oral ou escrita, pode ter uso das duas linguagens, formal e informal. Isso vai depender muito do entrevistado. Se for uma entrevista mais leve, normalmente quando você entrevista cantores, alguma celebridade, normalmente nós usamos um tom mais informal. Mas se for uma entrevista com algum especialista em alguma área, tende a ser a linguagem formal. A característica básica da entrevista é o discurso direto. Por quê? Porque vai ter as marcas do entrevistado, que são as suas respostas, e as marcas do entrevistador, que são as perguntas direcionadas. Então, não se esqueçam de seguir o roteiro que foi colocado para vocês, planejem bem a sua entrevista, pensem nas perguntas, escolha a pessoa certa e tomem os devidos cuidados. Não precisa você sair de casa para fazer a entrevista, a gente tem os recursos tecnológicos. Caso você não tenha, pode até usar o telefone, estar ligando para a pessoa e ela vai te responder e você vai anotando no caderno. Combinado? Então hoje foi a nossa teleaula sobre o gênero entrevista. Eu espero que vocês tenham aprendido. Façam o que está proposto lá no material na plataforma Homeschool e compartilhe com seu professor. Um forte abraço e até a próxima!